Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a Grande Tribulação. E falaremos hoje sobre os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus. Sobre a Grande Tribulação, nós estamos gravando vários vídeos sobre esse tema. Acompanhe aí no canal, na playlist Escatologia. É muito importante que você busque esses estudos na sequência, para que você possa ter um melhor entendimento sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos da história da humanidade. No final desta aula, pretendemos responder as seguintes perguntas. Será que esses selos, trombetas e taças são eventos sucessivos, cronológicos, um após o outro, ou se tratam de eventos contados sobre perspectivas diferentes? Responderemos também quem são os gafanhotos, quem são os cavaleiros e os cavalos do exército de 200 milhões. Assista esse vídeo até o final e vamos ver o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que Deus sai da sua habitação para castigar os moradores da terra. Diz que ele vai arrasar e devastar a terra. A terra será arrasada e totalmente saqueada. A terra murchará, secará, definhará. Tudo isso, a palavra de Deus diz, que é por conta da desobediência dos homens. Desobediência às leis, e por causa disso, a maldição consome a terra e o povo da terra, porque o povo é culpado. A terra será consumida pelo fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimos. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que é por causa da teimosia e do seu coração obstinado, ou seja, um coração rebelde que não quer saber de obedecer a Deus e a sua palavra. Diz ainda que será o dia da ira de Deus, o dia da destruição poderosa da parte do Senhor, o Todo-Poderoso. Como será terrível aqueles dias! Será o tempo da angústia de Jacó. Então, inicialmente, nós percebemos por essas passagens que Deus ele vai derramar a sua ira com dois propósitos iniciais. O primeiro é castigar a terra, os homens, a rebeldia e a teimosia humana com relação à palavra de Deus. O segundo propósito é punir Israel por causa dos seus pecados. Por isso que a palavra diz que é o dia da angústia de Jacó. Mas no final, Israel será salvo. O que nós veremos nos selos, trombetas e taças é Deus agindo tanto com relação aos moradores da terra, como com relação a Israel, o povo escolhido de Deus que estará sofrendo perseguições, sofrendo também todas as tribulações que esse período trará sobre o povo de Deus. É claro que outras pessoas também fazem parte da grande tribulação. Pessoas que não aceitarão a marca da besta, mesmo sem serem israelitas, também sofrerão perseguições e mortes. Então veremos aqui agora os selos, as trombetas e as taças. Cada uma um pequeno resumo sobre o que a palavra de Deus diz sobre esses flagelos. O primeiro selo trata-se do cavaleiro montado num cavalo branco. A palavra de Deus diz que lhe é dado uma coroa, e ele cavalga como um vencedor, determinado a vencer. Esse cavaleiro do capítulo 6, ele não se confunde com o cavaleiro do capítulo 19. Esse aqui, do capítulo 6, do primeiro selo, trata-se do anticristo. Ele é uma imitação de Cristo, um opositor a Cristo. E ele quer parecer ser o Cristo, o Messias, mas não é, é uma farsa. Essa cor branca, símbolo da paz, da pureza, nada mais é do que uma farsa daquilo que ele pretende implantar no mundo, que é o seu governo mundial. O segundo selo trata-se do cavaleiro montado num cavalo vermelho, e ele recebe poder para tirar a paz da terra, por isso foi-lhe dado uma espada. Já o terceiro selo, quando é aberto, aparece o cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E este é símbolo da fome. Por isso que a palavra diz que 1 quilo de trigo será vendido por 1 denário. E 3 quilos de cevada por 1 denário. Aqui significa o racionamento, a mesquinhez, a forma como a terra ficará desprovida de alimentação. 1 denário na Bíblia era o equivalente a 1 dia de trabalho de um trabalhador. Ou seja, a pessoa trabalhará um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo. Nada se compara às caristias que nós vemos hoje, ou à fome que existe hoje em alguns lugares do mundo,
nada se compara com o que virá em nível global e mundial. A fome se instalará por todo o planeta. Já o quarto cavaleiro, montado num cavalo amarelo, ele chama-se Morte, e o Hades o segue de perto. A este foi dado o poder de matar 1/4 da terra, pela espada, pela fome e pela praga, e por meio dos animais selvagens. No final do estudo, nós veremos quem são esses animais selvagens. Assista o vídeo até o final para você aprender mais do que a palavra de Deus nos ensina. Quão terrível será este selo? 1/4 da população mundial hoje equivaleria a quase 2 bilhões de pessoas. É a capacidade que esse último cavaleiro terá. Por isso que ele é simbolizado pela morte. O quinto selo, a palavra de Deus diz que João vai ter uma visão dos mártires e daqueles que morrerão durante a grande tribulação. Vai haver nesse período grande perseguição e grande mortandade das pessoas que testemunham por causa de Cristo na terra. Serão milhares e milhares de mortos por causa da palavra de Deus. E João tem uma visão que eles estão debaixo do altar, vestidos de branco, esperando o grande dia deles serem ressuscitados. O sexto selo é aberto e haverá grandes catástrofes. A palavra de Deus fala de um grande terremoto, o escurecimento do sol, da lua, que ficou vermelha como sangue. Diz também que as estrelas do céu caíram e que as montanhas foram removidas de lugar, a ponto de os reis da terra, os generais, os ricos, poderosos, bem como os escravos e livres, se esconderem em cavernas e entre as rochas e pedirem que elas caiam sobre eles para que sejam escondidos da ira do Cordeiro. E eles mesmos declaram que esse dia, essa ira, é um dia insuportável. E por último, o sétimo selo é aberto. E aqui há um intervalo, e a palavra diz que há um período de meia hora de silêncio no céu. O sétimo selo é uma preparação para o início das trombetas que há de vir. A primeira trombeta é tocada. E a palavra de Deus diz que quando o anjo tocou a trombeta, granizo, fogo misturado com sangue foi lançado sobre a terra. E foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e de todas as plantas. A segunda trombeta também está ligada à destruição da natureza. E a Bíblia diz que um grande monte em chamas é lançado no mar, e 1/3 do mar se tornou-se em sangue, e morreu 1/3 das criaturas vivas do mar. A terceira trombeta é tocada, e a água potável é afetada, causando grande sede e morte aos homens. A palavra de Deus diz que caiu do céu uma grande estrela, queimando 1/3 dos rios e das fontes das águas. E muitos morreram, porque as águas se tornaram amargas. A quarta trombeta traz dano ao sol, à lua e às estrelas. E a Bíblia diz que o sol foi ferido em 1/3, e 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. E tudo se escureceu, e ficou sem luz. E a palavra de Deus diz que João viu um anjo como uma águia voando no meio do céu e que dizia: ai, 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 ai dos habitantes da terra. E a quinta e a sexta e a sétima trombeta são os 3 ais que faltam, que o anjo veio anunciar. A quinta trombeta é uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse, que fala dos gafanhotos. No final da aula, nós vamos dar mais detalhes sobre eles. Por enquanto, vamos apenas fazer um resumo do que significa essa quinta trombeta. Então, a quinta trombeta, o primeiro ai, vai falar dos gafanhotos que saíram do abismo. Então, a palavra de Deus diz que o anjo tocou a trombeta e uma estrela que caiu do céu sobre a terra foi dado a chave do poço do abismo. E ela abriu o abismo e subiu uma grande fumaça, como de uma gigantesca fornalha, a ponto de escurecer o céu com a fumaça. Da fumaça saíram gafanhotos, e eles tinham o poder como dos escorpiões da terra. Foi dado ordem a eles para não danificar a relva da terra, ou a qualquer planta, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus nas suas testas. E o dano que eles causavam na humanidade não era para matar, mas para causar tormento durante 5 meses. E os homens sofreram grande agonia por causa da picada dos gafanhotos que eram como de escorpiões. Tão terrível será o sofrimento que a palavra de Deus diz que eles procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles.
Esse é o primeiro ai. O segundo ai está por vir, que é a sexta trombeta. A sexta trombeta também fala de morte. 1/3 da população mundial morrerá. A palavra de Deus diz que será solto 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos estavam preparados para aquele dia, hora, mês e ano. Foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos seus cavaleiros, que compunham os exércitos, era de 200 milhões. E aqui a palavra de Deus vai dizer qual era o aspecto desses cavaleiros. Eles tinham couraças vermelhas como fogo e azul escuro e amarelo como enxofre. As cabeças deles pareciam como de leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. E 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas do fogo, da fumaça e do enxofre que saíram das bocas deles. Os cavalos desses exércitos tinham poder na boca e na cauda, que eram como cobras, e feriam as pessoas. E no final desta praga, a humanidade que não morreu, a palavra diz que eles também não se arrependeram das suas obras, mas continuaram adorando demônios a ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra, que não podem ver nem ouvir. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexuais, nem dos seus roubos. A sétima trombeta é o terceiro ai. O terceiro ai é o anúncio daquilo que está por vir, que é as 7 taças da ira de Deus, que serão coisas ainda terríveis que estarão para acontecer. Mas por tudo isso a passagem diz que é para que o reino deste mundo se torne do Senhor e do seu Cristo, porque ele reinará para sempre. Mostra que o Senhor, o Todo-Poderoso, assume o seu grande poder para começar a reinar. Mostra também que as nações se iraram porque chegou a ira de Deus. Chegou o tempo do julgamento sobre eles. Mas também chegou o tempo de Deus recompensar os seus servos e seus profetas e santos. Veja que as taças têm vários elementos, vários seres são apresentados, e eles têm formas e aparências como a de alguns animais da terra. Gafanhotos, serpentes, cavalos. Mas tudo isso nós explicaremos um pouco mais na frente. Agora vamos dar início às 7 taças da ira de Deus. A primeira taça é derramada e os seres humanos vão ser acometidos de chagas terríveis. A Bíblia diz que abriram-se feridas malignas, dolorosas, naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A palavra de Deus, se você tem notado, ela é muito dura com relação à idolatria, à adoração a ídolos, seja ela em forma de homens, de animais, qualquer coisa que as pessoas adoram como um Deus, vai ser motivo de castigo da ira de Deus naqueles dias. O segundo anjo derramou a taça no mar e morreu toda a criatura viva do mar. Veja que na praga anterior tinha morrido apenas 1/3 da criatura viva do mar. Aqui morrem todos. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e elas foram transformadas em sangue. A Bíblia diz que isso é porque eles derramaram o sangue dos justos, derramaram o sangue dos mártires. Pois eles derramaram o sangue dos seus santos e dos seus profetas. Eu lhe dei sangue para beber, e eles merecem. A quarta taça é derramada sobre o sol. Diferentemente da outra, que diminuía a luz solar, nessa vai aumentar. A Bíblia diz que será dado poder ao sol para queimar os homens como fogo. Por causa do seu forte calor, eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre todas as pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta. E a palavra de Deus diz que as pessoas tiveram tanto ódio que morderam as suas próprias línguas. Blasfemaram contra Deus e se recusaram a se arrepender das suas obras más que haviam praticado. O sexto anjo derramou a taça sobre o rio Eufrates, e este secou-se, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. E a Bíblia diz que nesse momento vai sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, às semelhanças de rã. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. E eles vão aos reis da terra de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Essa reunião nós sabemos que é para a batalha do Armagedon, que acontecerá no final da grande tribulação. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar em que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º selo é a conclusão, por isso está escrito, está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto.
Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Ilhas fugiram e montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Mas eles blasfemaram contra Deus. A última taça, ela é uma preparação para a etapa final da grande tribulação. Por isso que as taças serão os juízos mais terríveis. E há aqui toda uma preparação para a guerra final, a batalha final, que nós chamamos de a Batalha do Armagedon, quando todas as nações se reunirão para destruir Israel e o povo judeu. Isso só não acontecerá porque Jesus virá com seus exércitos para destruir os exércitos inimigos, prender Satanás, colocar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Mas a pergunta que não quer calar é que, se esses eventos que nós citamos aqui brevemente, se eles são sucessivos, cronológicos, um após o outro, ou se são alguns eventos que são contados de formas diferentes sobre perspectivas e visões diferentes. Alguns acreditam que esses eventos são repetitivos, que João contou a mesma história 3 vezes. Contou a história do que está para acontecer na tribulação com as pragas dos selos, que significa a mesma coisa na praga das trombetas e significa a mesma coisa na praga das taças. Nós não cremos assim. Nós cremos que serão 3 ciclos de eventos, selos, trombetas e, por último, as taças. Ao terminar um, inicia o outro, até findar com as taças. Primeiro ponto que nós cremos que isso é dessa forma é porque esses eventos, apesar de ter alguma semelhança um com o outro, mas eles são diferentes. A intensidade é diferente, a forma de contar, às vezes a sequência é diferente. Então nós cremos que haverá primeiro os selos, depois dos selos será tocado as trombetas e por último será derramado as taças, já no final da grande tribulação. O segundo ponto que nos leva a crer que serão eventos sucessivos e cronológicos é que o resultado deles também são diferentes. Enquanto alguns castigos ocorrem apenas a alguma parte da humanidade ou da natureza, outros castigos, porém, acontecem sobre toda a humanidade ou sobre toda a região da natureza. Alguns desses que apenas acontecem em 1/3 da Lua, 1/3 do Sol, em outra acontece sobre o Sol inteiro ou a Lua inteiro. O mesmo é com relação ao mar. 1/3 do mar, outra vez, acontece no mar como um todo. Uma dessas pragas acontece em 1/3 dos animais marinhos. Outra já vai acontecer sobre todos os animais marinhos. Pela leitura da Bíblia, nós temos essa impressão de que há uma sequência e um agravamento e uma intensidade dos resultados. As pragas elas vão acontecendo e vão se sucedendo e se agravando cada vez mais. É isso que nós percebemos pela leitura da palavra. Outro ponto que nós percebemos é que quando termina um determinado evento, a palavra mostra que há uma sucessão, que outro evento irá começar. Se nós estamos em um determinado evento e diz, após isso acontecerá aquilo, isso quer dizer que antes disso houve algo. E é essa sensação que nós temos quando lemos a sequência das 3 pragas. E percebemos que a severidade também vai aumentando. A gravidade e o resultado cada vez mais terrível vai se sucedendo um após outro. E por último, quando nós lemos os selos, no último selo abre a sequência das trombetas. E na 7ª trombeta abre a sequência das taças. É como se, ao se concluir a primeira etapa de 7, desse início à próxima etapa de 7, e assim sucessivamente. Veja que a palavra de Deus diz, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Veja, a palavra por si só explica, 7 anjos com 7 últimas pragas. Isso quer dizer que houve pragas anteriores. Nós cremos que no caso aqui foi as trombetas. Mas nós ficamos de responder para os irmãos algumas questões sobre esses animais que aparecem nessas visões. Quem são os animais que matará 1/4 da população da terra? A palavra de Deus diz que, por ocasião do cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar, pela espada,
pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui tem várias interpretações, né? Mas nós sempre lidamos com as interpretações que são mais coerentes, que são mais literalistas. E que o próprio livro de Apocalipse mostra dentro dele a própria interpretação. Essa é a forma mais correta de se interpretar o livro. Alguns interpretam que esses animais, eles são vírus, pragas que são oriundas dos animais. Como, por exemplo, nós já ouvimos falar de muitas doenças que vêm de macacos, de ratos, de outros tipos de animais silvestres e etc. E essas doenças desses animais, ao atacarem o ser humano, eles podem causar grande mortandade. Essa é uma interpretação plausível. Entretanto, aparentemente, no livro do Apocalipse, quando fala de animais, assim como também em Daniel, animais, bestas da terra, feras da terra, geralmente está ligado a reinos, a governos, a autoridades, a poderes políticos ou religiosos. Tudo indica que essa passagem está se referindo exatamente a isso, porque anteriormente é um período de guerra, de fome, e que o cavaleiro branco, que é o anticristo, ele produz também a guerra, a espada. Ele fala em nome da paz, mas para impor essa paz, ele vai produzir a guerra, para manter aquilo que ele chama de paz. Porque a paz do mundo, ela vem pela guerra, diferentemente da paz de Deus. Então é bem possível e mais coerente que esses animais da terra que destroem a humanidade juntamente com a fome, com a praga e com a guerra, sejam exatamente esses reis, esses governantes que estão aliados ao anticristo. Eles produzirão a mortandade na humanidade. Outra pergunta bastante feita quando lemos o livro do Apocalipse é a respeito dos gafanhotos, que estão lá no capítulo 9, quando fala da quinta trombeta. Veja que a Bíblia diz que eles saem do poço do abismo e o seu número é tão grande que haverá uma espécie de nuvem que cobrirá o sol. Mas eles não podem fazer e causar dano na terra, nem nas ervas, apenas nos seres humanos. Como já falamos, aqueles que não têm o selo de Deus, que não são os escolhidos de Deus durante a tribulação, eles sofrerão com as mordidas, as picadas desses gafanhotos que são como de escorpiões. É nesse período que os homens procurarão a morte e não encontrarão. E a Bíblia dá as características desses seres, que eles têm rosto de ser humano, cabelo como de mulheres e dentes como de leão. A sua couraça é como couraça de ferro, e as suas asas fazem barulhos como de carruagens. Que as suas caudas têm ferrões como de escorpiões, que atormentará a humanidade durante 5 meses. E eles têm um rei, que é um anjo do abismo, cujo nome é Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Alguns interpretam essa visão de João como os exércitos modernos e as suas armas. Outros interpretam isso como literalmente demônios que assumirão uma forma parecida como o desses animais gafanhotos, que são soltos do poço do abismo, para poder causar morte e aflições aos homens. Quem interpreta dessa forma tem alguns argumentos. O primeiro é que os gafanhotos, a palavra de Deus diz que eles não têm líder, não têm rei, não são gafanhotos comuns. Outra questão é que esses gafanhotos, eles saem do abismo, e o rei deles também sai do abismo, que é o Abaddon e Apolion. Nada mais natural de que demônios tenham um líder demônio. É assim que eles interpretam de forma literal essa passagem. Existe subsídio bíblico mostrando que há demônios que estão presos no abismo. Jesus, quando expulsou aqueles demônios do Gadareno, eles imploraram para que Jesus não os mandasse para o abismo, porque o abismo é um lugar de prisão dos demônios. O mesmo pode se ver lá em Pedro, que também fala desse abismo onde há demônios aprisionados lá. O mesmo vai acontecer com Satanás quando ele será preso por 1000 anos e será também no abismo. Por isso, dessa forma, muitos entendem que esses demônios, esses gafanhotos, são do abismo e o seu líder, o seu rei, também é do abismo. E eles serão soltos durante esse período da grande tribulação. E por último, quem é o exército de 200 milhões que virá do Oriente? Veja, a palavra de Deus diz que o quarto anjo, que estava preparado para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então, eles serão soltos e matará 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões.
E aqui a palavra também vai dar as características desse exército. Os cavalos e os cavaleiros que vi na visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azul escuras, amarelo como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia com a cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, que tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. A semelhança dos demônios da passagem anterior, aqui também se acredita que sejam seres espirituais, demônios, que terão permissão para que durante um tempo eles possam agir para causar dano, causar aflição e angústia na humanidade. Esse número também expressivo dá uma certa conotação de algo não humano, porque os exércitos humanos nunca chegam a essa quantidade absurda, 200 milhões, mas parecem mesmo com demônios, coisas espirituais que serão soltas durante o período da tribulação. Há aqueles que acreditam que serão realmente os exércitos normais, humanos, com as suas armas e tudo mais, mas preferimos o sentido mais literal da palavra, que falam que realmente eles não serão humanos, eles têm a aparência de algumas figuras humanas, mas não serão humanos propriamente dito. Eu sou Hildeberto, este é o canal O que a Bíblia Diz. Se você não achar muito difícil, se inscreva no canal. Você estará contribuindo, deixando o seu like, fazendo seus comentários, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, além de estar disseminando a palavra de Deus, um bom conteúdo para as pessoas, para esse mundo que está prestes a sucumbir diante das forças do mal, da força do anticristo. Seja um mensageiro do Evangelho. Pregue a palavra, mostre a verdade, advirta as pessoas a respeito daquilo que está por vir sobre a humanidade ímpia e que não quer saber de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.